Hoje nós vamos aprender na prática, porque eu estou plantando grama aqui em casa, como que nós vamos fazer um gramado perfeito, verdinho, depende da hora do plantio. Como que eu escolho a espécie correta, depende muito da luz, da manutenção que você pode ter. E nós vamos fazer isso na prática, o passo a passo. Vamos lá? Primeiro, nós vamos escolher a espécie de grama que nós vamos utilizar. Como que eu faço isso? Depende muito da luz. Se eu tenho sol pleno, aqui eu tenho sol de todos os lados, é sol o dia todo. Na minha região, nós usamos muito a grama esmeralda. A grama esmeralda, ela é uma grama que ela é muito tolerante ao sol o dia todo, ela exige muito sol, no mínimo aí 5 horas de sol direto, não é claridade. E na época de seca, na falta de água, se a gente não tem irrigação, o meu caso aqui eu não vou fazer irrigação automática, ela tolera muito, ela seca toda, mas depois com as chuvas ela vem e fica toda verdinha. Então é uma grama que é a grama mais plantada aí no país. Ao passo que eu fiz esses dias um outro gramado que tem muro do lado, não tem muito aquele sol batendo aí, a parte da tarde toda o sol não bate, só um solzinho da manhã. Eu plantei a grama São Carlos. É uma grama então mais apropriada para quem tem o sol da manhã, para quem tem uma luz indireta, debaixo de árvores. Então seria uma grama São Carlos. Se você quer fazer numa rampa, um lugar muito íngreme, chove muito, seria uma grama amendoim, porque ela já tem ali as raízes que segura essa erosão, ela leva nutriente para o solo. Então a grama amendoim é muito propícia, ela não tem que fazer muitas podas. Aí vocês vão falar assim, eu adoro a grama japonesa, aquela bem fininha. A grama japonesa, ela dá muito trabalho, porque ela é muito exigente à poda. Se você não ficar podando ela sempre, ela dá aqueles tufos, ela não fica aquele tapete retinho, verdinho, assim, todo reto. Nós temos uma grama que é mais de sombra, mas tem que ter luz, hein? Tem que ter claridade. Nenhuma sombra tolera, nenhuma grama tolera escuridão. Tem que ter uma certa luz para fazer fotossíntese. Uma grama que tolera pouca sombra, mais sombra do que a São Carlos, é a grama preta. Nós temos a grama preta longa e a anã, que também é vendida aí, raiz nua, que a gente vem nas caixinhas, raiz nua, que não precisa de poda, porque a grama esmeralda, a grama São Carlos, ela precisa de poda. A grama preta ou grama pele de urso tem essa vantagem de não precisar de poda. Quem vai gramar grandes áreas, tem empresas de grama que vende essa grama pele de urso, aí grandes quantidades, sem ser em caixinha, que sai num preço mais acessível. Nós temos hoje no mercado várias outras gramas Zeon. Vocês vão me falar assim, Ana, e a grama baiana, aquela grama antiga? A grama baiana hoje ela é proibida de ser vendida, ela é protegida por lei e então ela é uma grama mais grossa, muito resistente, muito bonita. Não é a grama São Carlos, o pessoal confunde muito a grama baiana, a grama comum com a grama São Carlos. É diferente. Hoje a grama baiana, ela é encontrada aí no país, porque ela é nativa nos pastos, mas realmente ela não pode ser comercializada. Então você tem que fazer a escolha da espécie. Hoje as mais plantadas são essas, geralmente a grama esmeralda ou a grama São Carlos. Escolha a espécie certa para que tudo vá bem, de acordo com a luz que você tem, a manutenção que você pode dar. É como eu falei, a grama japonesa, por exemplo, é uma grama que você vai ter que ficar sempre dando mais manutenção.
Depois que você escolheu a espécie, você escolha um bom fornecedor. Porque se você escolher um fornecedor que não tenha lá um atestado que está livre de pragas, você vai levar a grama com alguma praga, principalmente aí a tiririca, que é aquela cebolinha, parece aí uma cebolinha mesmo, e aquilo é muito difícil de você ficar livre. E você olhando o tapetinho de grama, você não enxerga. Chega na sua casa, tá aquilo ali uma infestação. Então você escolha aí um lugar que seja idôneo, livre de pragas. Você pode até pedir, porque isso aí é exigência para vender grama. As empresas têm que te fornecer um documento que é livre de pragas, a grama que está sendo comercializada. Quando você for plantar a grama, você tem que pensar o seguinte: eu não tenho que ter pressa em adquirir a grama, porque você colocar o tapete de grama é a coisa mais fácil que tem. O mais difícil é o nivelamento que eu vou ensinar para vocês aqui. Tem que estar como se fosse fazer um piso na sua casa. Tem que estar tudo niveladinho. Porque quando você plantar a grama, sua grama tiver pega, vai ser aquele tapete verde, aquela coisa maravilhosa. Não precisa você colocar planta nenhuma, que já está bonito. Ao passo que se você nem nivela direito, fica aqueles morrinhos, aquele gramado, fica feio o resto da vida. E depois, para você corrigir, te dá um trabalhão. Então nós vamos fazer o seguinte: depois, se você quiser que eu faça um vídeo de manutenção de jardim, deixa para mim nos comentários abaixo, hein? E não esqueça do like desse vídeo, porque é o que faz o canal crescer. Então nós escolhemos a grama, nós vamos ver como que vai ser a irrigação. O ideal para um gramado é a irrigação automática. Hoje não fica caro. E com o tempo também fica muito mais barato, porque a gente vê que a rega gasta menos água, mas não podendo ver como que você vai irrigar. Importante, nos primeiros 15 dias não deixe faltar água para que enraize. A grama, o enraizamento é muito rápido, principalmente se você fizer como que eu vou ensinar nesse vídeo. Regue sempre pela manhã, evite a irrigação à tardezinha, à noite, porque a grama, ela pega doença, fungo muito facilmente, principalmente no inverno. Ana, é impossível regar na parte da manhã. Então, você regue lá para 5 horas da tarde, mas evite à noite, porque não é legal. Aliás, nenhuma planta, porque realmente fica muito atrativo aí para os fungos. Então a grama dá aquelas manchas amarelas, que são os fungos, e isso provavelmente é da rega à noite. Fica aí a dica. Iluminação. Quando você for fazer um gramado, eu gosto que faz por etapas. Então, esqueça do plantio do tapete. Às vezes é melhor você fazer o nivelamento, a irrigação, a iluminação por etapas e depois o gramado. E por fim, lá na frente, as plantas, é preferível fazer bem feito por etapas do que você só colocar a grama lá de qualquer jeito. Por que da iluminação? Hoje em dia a gente trabalha o dia todo. Como que eu vou aproveitar o meu jardim, o meu gramado, se eu fico fora o dia todo? Então tem que ter a iluminação. E sempre que você passa por baixo do gramado, então que é legal. Porque imagina você fez o nivelamento, tá aquele tapete verde maravilhoso, não tem 1 centímetro de diferença, tá aquele efeito maravilhoso que fica, né? Aquele tabuleiro ali de dama, maravilhoso. Aí vem o pessoal para passar ou irrigação ou para passar iluminação. Aí estraga tudo, né? Então é bom fazer antes a questão da iluminação também. Então vamos voltar para o gramado. Nós vamos fazer agora, depois de tirar os entulhos, nós vamos fazer o controle de pragas. Viu que tem capim ou alguma praga de folha redonda ou a tiririca, que é o pior, nós temos que fazer o controle disso antes. Ana, o que eu tenho que fazer antes do gramado?
muitos dias antes. Só o controle de tiririca e de praga. A adubação você pode fazer no mesmo dia e plantar. A limpeza, o nivelamento, tudo você pode fazer no mesmo dia e plantar. Agora, nunca plante com um terreno infestado de praga, porque vai sair tudo em cima da grama e sua grama vai estar condenada. A praga pode vir por dois motivos. Um, que ela já existe, você tem que acabar com ela antes de plantar. E outra, que você adquiriu uma grama que não é de uma empresa conhecida, atestada contra a fitossanidade, e você levou para sua casa. Então fique de olho. Quando é uma praga que não é tiririca, que é um trevo, que é uma de folha redonda, alguma coisa, você pode fazer a catação manual, se a área for muito pequena, né, um gramado aí no fundo de casa, com a raiz. Então faça com a raiz. Espera aí uma semana, cata de novo. Então você faz. Se a área é muito grande, você deve ir num técnico, numa casa de fazendeiro. Ele vai te instruir, leve boas fotos. Ele vai te instruir a fazer uma pulverização para que você faça o tratamento daquela área. O ideal é levar o técnico da casa de fazendeiro até onde você vai plantar o gramado. Vale muito a pena. Lembrando que só o gramado por ele já fica maravilhoso, descansa a nossa cabeça. Um lindo gramado, gente, não tem preço. Você fez o tratamento. Tiririca. A tiririca, eu vou falar para vocês, eu acredito só num tratamento bem feito com um produto que chama Imazapyr, que o pessoal usa muito, ou Sempra, se for grandes áreas. Nesses dois produtos, outro produto eu nunca vi feito, o pessoal usa esses dois produtos. Esse tratamento é mais demorado, você deve ir no engenheiro agrônomo, numa casa de fazendeiro para fazer o tratamento. Não plante sem o tratamento com as tiriricas para eliminar, porque ela toma conta do gramado. É a pior praga que pode ter aí para os gramados. A gente não vai querer tiririca no nosso gramado. Nunca que você vai combater uma tiririca em uma aplicação só. Então você tem que fazer o tratamento certinho para depois começar aí com o seu gramado. Fez o tratamento direitinho das pragas, o que você vai fazer? Você vai fazer a escarificação do solo. Para mim, é a parte mais importante do gramado. Você vai escarificar 30 centímetros. 30 centímetros. Por que, Ana, eu tenho que escarificar o solo 30 centímetros? Porque o solo tá duro. Vocês imaginam a plaquinha de grama para aquelas raízes da grama perfurar ali. Sabe o que acontece? O pessoal vem, escarifica um pouquinho, coloca ali um substrato para a grama ou uma terra boa. A grama fica com uma raiz curta, ela não vai para a terra dura. Uma raiz de grama, quando você escarifica 30 centímetros, ela pode atingir 25 centímetros. Quando for época da seca, o seu gramado vai ter uma raiz longa e ele vai manter-se mais verde, mais forte, mais resistente a pragas e a doenças. Ao passo que se você não escarificar o seu solo 30 centímetros, o gramado vai ficar aí nos 10, 12 centímetros de raiz. Vai ser um gramado fraco. Então escarifique 30 centímetros. É um serviço pesado, fique de olho em quem está fazendo, porque você não olhar, você não vai saber se o serviço foi feito. Então, escarificou 30 centímetros, se for um lugar que vem trator, ok, se não, tem que ser na enxada, no enxadão. Daí, depois de escarificar os 30 centímetros, nós vamos colocar substrato gramado, que é o melhor, substrato gramado. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Tem dele de saco, se for para saco de 20, 25 quilos, e tem a granel, se for grandes áreas. Ou então você vai colocar uma terra vegetal para gramado. Aqui na minha cidade é vendida nesses lugares
que vendem material de construção, esses lugares que tem caçamba de entulho. Então já é terra para gramado, terra para jardim, é uma terra preta. Aí você espalha mais ou menos uns 5 centímetros, aí 5 centímetros de altura na área toda, dá uma mexida, tira qualquer caroço que tenha, tem que ficar tudo em terra, não pode ter pedra, não pode ter caroço, tem que ser só a terra mesmo. Vocês vão me perguntar assim, posso colocar areia grossa junto com esse substrato, junto com essa terra boa? Pode, não tem problema. Geralmente na proporção de 2/3 de substrato com 1/3 de areia grossa, ou 2/3 de terra com 1/3 de areia grossa. Então você mistura tudo e faz um nivelamento. Como que é feito esse nivelamento? O nivelamento ele é feito, geralmente eu não gosto que o jardineiro faça esse nivelamento, essa escarificação. Isso não é serviço de jardineiro, geralmente é serviço de pedreiro aqui na minha região. Eles fazem perfeitamente. Então eles vão com aquela linha de pedreiro, sarrafiando, fazendo quando é manual, né? Quando é áreas aí de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados para trás, porque assim é com máquinas. Então eles fazem esse nivelamento muito perfeitamente. É só falar com o pedreiro. Aqui é como se fosse colocar um piso de dentro de casa. Aí eles fazem tudo, vocês vão ver o resultado depois da grama. Um gramado perfeito verdinho é aquele que o nivelamento é feito como se fosse colocar um piso dentro de casa. Nós estamos aqui encerrando o nivelamento, lembrando que o nivelamento a gente faz junto com a drenagem, porque a grama não pode ter nenhuma área nela que tenha empoçamento, porque se empoçar água, então fica em contato as raízes da grama com a água e a gente vai ter problema aí de doenças sempre na grama. Junto com o nivelamento, para melhorar o nivelamento, a gente usa uma fita ou mesmo aquelas linhas de pedreiro para sair bem certinho como a gente combinou. Nós vamos agora para a correção de solo, que é o pH, da acidez do solo, que a maioria dos solos brasileiros são ácidos, e para adubação. É uma parte muito barata, porque esse adubo que a gente usa é muito barato. Agora, o que a gente vai fazer? É a hora tão esperada, nós vamos colocar as placas de grama. Para você colocar, lembrando que as placas de grama devem chegar no dia do plantio ou no dia anterior, para que não atrapalhe, né, os jardineiros a plantar no dia anterior, porque as placas de grama devem estar verdinhas e vocês não devem plantar grama velha, porque fica muito, há uma perca muito grande, depois tem que fazer o replantio, a gente sabe que a mão de obra não é barata. Como que é o armazenamento? Vocês coloquem debaixo de uma árvore, se vocês forem deixar sem plantar uns 2 dias, não é bom colocar debaixo assim de telhado. E se tiver empilhada, não irrigue. Se você irrigar, vai ter o ressecamento ou fermentação. O ideal, se você for guardar a grama, é realmente debaixo de árvore e espalhar. Espalhar, não pode empilhar nenhuma em cima da outra. Por isso que eu falo que é bom chegar e já plantar logo. Daí você vai colocar as placas dessa maneira, uma ao lado da outra, sem deixar nenhuma greta. Nós ali vamos juntar uma com a outra, não podemos deixar nenhuma gretinha, bem junto, como se fosse uma colcha de retalhos. Lembra das colchas de retalho que as nossas avós faziam? Então, é daquela maneira. A grama não espalha e nem vai ficar aquele tapete bonito. Então nós temos que comprar a grama exatamente na metragem. Aqui eu estou plantando, na minha casa, 75 metros de grama. Então, que é o espaço, é 75 metros, eu vou comprar 75 metros. Ela não espalha. O pessoal às vezes pergunta, Ana, posso plantar semente de grama? Semente de grama, o pegamento é muito difícil.
E hoje o tapete está com um preço tão bom, geralmente a gente planta, a maioria das pessoas, até nas rodovias, nas rodovias a gente vê, é a grama esmeralda, de tanto que o preço é baixo e o pegamento é muito eficaz. Tudo dessa maneira, juntinho. O que vocês vão fazer? Daquela forma, ele vai juntando, vai fixando ali a grama, bem fixo, e depois você vai pegar areia grossa ou substrato gramado, não vai colocar por cima terra. Hoje em dia não se usa mais, nem depois da manutenção, que o pessoal falava salgar com terra, porque abafa a grama, nunca você vai fazer isso. Você vai colocar no plantio, só nas emendas, não em cima da grama, só nas emendas, você vai colocar nos buraquinhos um pouco de areia grossa ou substrato gramado. Não pode colocar terra para ficar tudo niveladinho direitinho. Daí vamos para a rega. Antes de falar da rega, eu quero falar o seguinte: quando você precisar de um pedaço menor, porque o tamanho da grama a gente já falou, das placas, o que você vai fazer? Você vai cortar com um facão afiado. Então você pode cortar a grama do tamanho que você quiser. Aí agora nós vamos para os cuidados. A rega vai ser durante os 15 primeiros dias, mais ou menos, que é o enraizamento, sempre feita na parte da manhã, você podendo, como a gente comentou no início do vídeo, manter a grama levemente úmida, não encharque a sua grama. Então é um serviço de observação. Então, se você vê que a grama está muito úmida, não irrigue. Se você vê que ela está quase secando, não espere secar, você molha. Então, a gente não pode falar assim, molha todo dia, ou molha dia sim, dia não. Observe, manter a grama levemente úmida. Depois, se você sempre puder irrigar sua grama, você vai ter aí uma grama sempre verdinha. Como que é a poda da grama? A grama, você nunca pode deixar ela crescer demais. É bom sempre você estar podando, porque senão estressa muito a grama, ela fica uma grama fraca, muito susceptível a doenças, às pragas. E quando você for podar, não é bom podar muito, podar demais, porque senão ela fica sem as folhinhas para fazer a fotossíntese. Mantenha sempre uma poda. O ideal é você podar ela, você plantou, então quando você podar ela a primeira vez, depois é bom sempre você manter uma poda uma vez por mês. Se você não consegue, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Grama, posso pisar? A grama é feita para pisar. Hoje em dia nós fazemos todos esses lugares, as casas, tudo no meio do gramado, para que a gente esteja realmente em contato com a natureza. Plantando uma grama desse jeito que a gente viu durante o vídeo todo. Então, não é seguir a questão de luz ou de espécie, é seguir o passo a passo do vídeo todo. A grama vai ser uma grama forte, sadia. A grama é feita para pisar. É feito para família, para empresa, para realmente para pisar. A grama, atenção, não é para caminho. Você não pode fazer ela de caminho, de trilho. Então, por exemplo, se você tem ali um lugar que você vai, uma torneira, ou que você vai pisar direto, um lugar que vai pisar, que você vai para um canil, ou que vai passar carro, daí naquele lugar você coloca um dormente, ou você coloca piso, ou então tem aí uns pés que a gente coloca de cimento, ou um girassol, que são lindos, que você coloca ali no gramado e fica natural, fica muito bonito. Caminhos realmente que vai passar toda hora, grama nenhum vai tolerar. Olha que dica legal. Quando você estiver construindo a sua casa ou reformando, não tenha pressa de
plantar a sua grama. Grama não dá certo com pedreiro, com pintor, com construção. Espere acabar tudo para que você venha com o seu gramado, ok? Combinado? É o último, porque o verde não combina ali com os produtos e nem com o pessoal pisando. Lembrando que quando você acabar de fazer seu gramado, você vai comprar aquelas fitas ou uma outra forma similar e vai colocar no gramado para ninguém pisar. Nesse momento não pode pisar, pelo menos os primeiros 20 dias, 30 dias, a gente não deve pisar no gramado. Porque você perde o nivelamento, porque a terra ainda, o substrato não está todo assentado. Os primeiros 20, 30 dias de plantio de grama, nada de pisar. Depois tá liberado. Agora nós vamos falar da adubação. Como que é feita a adubação na manutenção? Você vai fazer aí, ao longo do ano, apenas 2 adubações. É tranquilo. Você pode fazer 2 adubações de manutenção e, de preferência, não fazer na época do inverno. Se você gostou desse vídeo, de saber sobre como plantar grama, eu vou te pedir para compartilhar para quem você sabe que quer ter aí um gramado bem bonito, bem verdinho. Porque quando você compartilha esse vídeo, você ajuda o canal Ana Paula Lino crescer. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim que você inscreve no canal e ativa o sininho, você recebe vídeos novos assim que eu postar. E se você tiver ficado com alguma dúvida sobre como plantar um gramado, deixe nos comentários abaixo. E se tiver mais dias que eu postei esse vídeo, deixe os comentários, a sua pergunta, a sua dúvida lá no meu Instagram no direct, porque lá no Instagram eu converso com vocês todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.